Esse vídeo apresenta para você que está estudando para a prova do Colégio Militar uma das 50 aulas da nossa Turma dos Cobras. Turma dos Cobras da nossa plataforma de ensino, onde tem o curso preparatório para o Colégio Militar. Então, em cada uma dessas 50 aulas, nós temos testes com 10 questões. Essas 10 questões, elas são de testes retirados dos nossos livros. Raciocínio Matemático 1, Raciocínio Matemático 2 e Raciocínio Matemático 3. Todas de matérias que caem no Colégio Militar. Só que aqui, nessas questões especiais, nós estamos perseguindo 3 objetivos. Primeiro, desenvolver a habilidade da leitura matemática. Ou seja, a habilidade de você ler um enunciado e entender rapidamente a ideia matemática por trás dele. Porque às vezes a gente conhece as palavras da língua portuguesa, mas lê aquilo, termina de ler e aquilo não quer te dizer nada. Você tem que entender a ideia matemática que tem por trás daquilo e você tem que compreender rapidamente. Quer dizer, você tem que ler o enunciado e em 1 minuto entender o que o problema está dizendo. Se você tem de 8 a 9 minutos para resolver cada questão dessa na prova, você não pode perder 5 minutos para entender o que o problema quer, senão não vai dar tempo de você resolver a prova. Então esse é um dos objetivos da nossa Turma dos Cobras. A Turma dos Cobras tem no final de cada capítulo do curso preparatório, são cerca de 30 a 40 questões, vai variar de um capítulo para outro, e são sempre assim, são questões que servem para você treinar a habilidade da leitura matemática e mais 2 habilidades. É você lidar com questões diferentes. E também de lidar com questões mais difíceis. Questões diferentes e questões mais difíceis do que aquelas que vão aparecer na prova do Colégio Militar. Olha só, todo curso preparatório, eu também faço isso, dá prioridade em resolver maciçamente questões de provas anteriores do Colégio Militar. Nós vamos fazer isso aqui. Só que além dessas questões de provas anteriores, nós temos essas outras questões da Turma dos Cobras. Para que isso? É porque se cair uma questão diferente de outras questões que já caíram anteriormente no Colégio Militar, elas podem não ser difíceis, mas pode ser um estilo diferente de questão, um tipo de habilidade que você não treinou resolvendo as questões de provas do Colégio Militar. Aí você vai errar de besteira, né? Então a gente está procurando exercitar essa habilidade aqui também nessa Turma dos Cobras. E finalmente, resolver questões mais difíceis, porque aparecem questões mais difíceis nas provas, aquelas questões estão lá para você errar, para você não conseguir fazer. Ou só alguns poucos alunos conseguirem fazer. Mas você vai se acostumar a fazer questões difíceis aqui. Então, aparecendo uma questão difícil lá na hora da prova, você vai ficar, digamos assim, menos preocupado, menos desesperado. E agora, o que eu faço? Calma, você já está acostumado a enfrentar questões diferentes e questões difíceis. É isso que a gente vai fazer na Turma dos Cobras. E você encontra, então, a Turma dos Cobras dentro dos capítulos do nosso preparatório para Colégio Militar. Aqui na descrição do vídeo você tem o link para conhecer melhor esse nosso preparatório. A primeira questão tem um enunciado tão curtinho, né? Pausa o vídeo aí, lê esse enunciado e vê o que ele está pedindo. Isso é importante você desenvolver em todas as resoluções de exercícios que você vê. Você tem que se acostumar a ler o enunciado e entender o que ele está falando. Então, começamos aqui com a questão relativamente fácil. O triplo de um número aumentado de 18 é igual a 60. Qual é esse número? Olha só, claro que se você sabe resolver equações, isso aqui fica muito fácil. Uma simples equação resolve isso. Agora você pode raciocinar sem pensar em equação. Olha só, você tem um número. Eu não sei que número é esse. Eu vou botar pontinhos, pontinhos, pontinhos. Esse número, a gente pegou o triplo dele.
Ou seja, esse número foi multiplicado por 3. Depois que ele foi multiplicado por 3, ele foi aumentado de 18. Então, é isso que aconteceu com o número. O número foi triplicado, depois o resultado não é o número original, é o número já triplicado. Ele foi aumentado de 18. E aí ficou um resultado 60. Então a gente pode escrever o seguinte: a gente tem aqui um número que a gente não sabe qual é, e aí ele foi multiplicado por 3, ele foi triplicado. Claro que a gente ficou aqui com um outro número diferente desse. Esse número aqui é o triplo desse. E depois ele foi aumentado de 18, ou seja, esse resultado foi somado com 18. E aí depois disso ficou o resultado 60. O número foi multiplicado por 3 e depois foi somado 18 a esse resultado. E aí ficamos com 60. Qual é esse número? É claro que esse número é esse ou esse. É esse aqui, né? É o número original, é o primeiro número que ele falou. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? De um jeito fácil. Vamos falar assim, um jeito que é compatível até com quarto ano, quinto ano, seria você raciocinar ao contrário. Passa o filme de trás para frente. Se você começasse aqui e caminhasse até chegar aqui, o que você ia fazer? Daqui para cá, você ia ter que diminuir 18, porque daqui para cá somou 18. Então, daqui para cá, o caminho inverso, ele vai diminuir 18. Então, se você pegar 60 e subtrair 18, 60 subtrair 18, quanto é que dá isso? 42. Então, esse número aqui, que é antes de somar 18 para dar 60, esse número aqui era 42. E aqui a mesma coisa, vamos andar de trás para frente, ó. Esse 42 aqui foi obtido depois de multiplicar por 3 esse número. Então daqui para passar para cá, qual é a conta que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário do que fez isso aqui. Eu vou dividir por 3. Quanto que é 42 dividido por 3? 42 dividido por 3, isso aqui vai dar 14. Então, esse número aqui, original, era 14. E tá certo. Ó, o número 14 foi multiplicado por 3, deu 42. Depois, esse 42 foi somado com 18, aí deu o resultado 60. Tá certinho. Então, quem é o número original? O número que ele tá perguntando aqui, esse primeiro número, é o 14. Então, a resposta correta é a letra A de alfa. A questão número 2 fala aqui de um terreno quadrangular, mas era melhor se ele tivesse dito que o terreno é retangular, né? Porque esse terreno aqui, efetivamente, ele tem o formato de um retângulo, assim, ó. E ele deu as medidas desse terreno aqui, ó, 14 por 36. Ele falou ainda que ele poderá plantar somente 12 sementes a cada metro quadrado. Quer saber quantas sementes ao todo vão ser plantadas? Então, 12 sementes a cada metro quadrado, eu preciso saber quantos metros quadrados tem aqui. Ou seja, qual é a área desse terreno. E aí eu multiplico por 12. Pega o número total de metros quadrados, multiplica por 12, e aí você vai ter o número total de sementes. Mas para isso a gente precisa das dimensões, né? Largura e comprimento. Mas ele deu isso aqui, ó. O terreno mede 14 metros de frente e 36 metros de fundo. O que quer dizer isso, hein? Frente é aqui, fundo aqui? Não. O terreno tem a forma de um retângulo. Então essa medida é igual a essa. O que ele quer dizer com 14 metros de frente é que essa medida aqui, digamos que isso aqui seja a frente do terreno. Frente. Essa frente aqui tem uma medida de 14 metros. 14 metros. E 36 metros de fundo, quer dizer, a profundidade do terreno, essa extensão aqui, né? 36 metros. Então, 36 metros aqui. Se ele tem a forma de um retângulo, né? Claro, você sabe calcular a área do retângulo. O que mais? Se eu desse
quadrilátero assim, por exemplo, todo torto, você não ia saber calcular a área, porque isso aqui não é matéria de sexto ano. Sexto ano você só calcula a área de triângulo, quadrado, retângulo, né? Tá, então quanto que é essa área? A área é o produto das dimensões, 14 vezes 36. 14 vezes 36. É só fazer essa continha aqui. Eu vou fazer 36 vezes 14 assim. 36 vezes 14. Tanto faz fazer 36 vezes 14 ou 14 vezes 36, dá no mesmo. Isso aqui vai ficar... Eu estou fazendo aqui vezes 14 porque tem um aqui, eu vou fazer menos conta. Então isso aqui vai ficar... 6 vezes 4, 24, vão 2... 3 vezes 4, 12, mais 2, 14, 1 vezes 36, 36. Isso aqui vai ficar 4, 10 vai 1, 504. Então, essa área aqui é 504 metros quadrados. Para saber o número total de sementes, é só pegar essa área, que é o número de metros quadrados, e multiplicar por 12. Então, fazendo isso aqui vezes 12, isso vai dar 504 vezes 12, e isso vai ficar 4 vezes 2, 8, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 5 dá 10, e aqui 1 vezes 504 vai dar 504. Agora eu somo, vai ficar 8406. Então, 6.048 o quê? Sementes. Que isso aqui é o número de metros quadrados, são 12 sementes a cada metro quadrado, então multiplicando isso você vai ter um total de 6.048 sementes. Olha aqui, 6.048 sementes, resposta correta, letra B de Bravo. A questão número 3 fala sobre dois números naturais. Ele diz que a soma desses dois números naturais é 13 e a diferença deles é 3. Ele quer saber qual é o produto desses dois números. Então, olha só, um número, vou botar uma estrelinha aqui para indicar o número, e o outro número aqui. Já que a diferença entre eles é 3 e os dois são desconhecidos, né? Eu posso fazer o seguinte, esse primeiro número aqui, eu vou chamar de quadradinho. Quadradinho representa uma quantidade desconhecida. Se eu chamar esse número aqui, digamos que esse aqui seja o menor e esse aqui seja o maior, tá? Então, se esse primeiro número menor aqui eu chamei de quadradinho, quanto vai ser o segundo número? Quadradinho mais 3. Ele é 3 unidades a mais, porque a diferença entre eles é 3. Então, o maior menos o menor vai dar 3. Então, o maior é 3 unidades a mais. Essa soma, ele falou que é 13. Então, somando isso aqui, dá um resultado 13. Acontece que se você somar por aqui, quanto é que vai dar essa soma? Eu tenho 2 quadradinhos mais 3. 2 quadradinhos mais 3. É a soma deles. Ele disse que essa soma dá 13. Então, essa soma dá 13. Já que essa soma é 13, aqui eu tenho 3. Então, esses dois quadradinhos tem que dar qual resultado? Um número que somado com 3 dá 13. Isso aqui é 10. Então, os dois quadradinhos valem 10. Logo, quanto é que vale um quadradinho? Um quadradinho vale 5. Então, esse número aqui, quadradinho, ele é 5. E esse outro aqui, quadradinho mais 3, ele é 5 mais 3, que dá 8. Os seus números são esses, 5 e 8, tá certo. A soma deles está dando 13, como o problema falou, e a diferença é 3. Ele quer saber quanto que é o produto. Moleza. O produto é só multiplicar 8 vezes 5, isso aqui dá 40. Então, 40, olha aqui. 40, resposta correta, letra D de Delta. A questão número 4 fala aqui de um prédio de apartamento onde tem 20 andares acima do térreo e 5 andares no subsolo. Deve ser garagem, né? 5 andares de garagem no subsolo.
Tá, um elevador encontra-se parado no terceiro andar do subsolo e executa o seguinte itinerário. Sobe 17 andares, depois sobe mais 4 andares, depois desce 5 andares, desce 14 e finalmente sobe 2 andares. Onde ficou estacionado no... A gente tem que saber em qual andar ele vai parar no fim dessa história toda aí, né? Vamos fazer um desenho desse prédio? Esse prédio tem quais andares? Eu tenho aqui 20 andares. Além do térreo, quer dizer, eu tenho térreo mais 20 andares. E além disso, mais 5 andares de subsolo. Como é que a gente iria desenhar isso? Vamos desenhar assim, ó. Digamos que isso aqui seja o chão. A gente tem aqui o andar térreo. Esse é o andar térreo. E aí a gente tem mais 20 andares acima do térreo. Então, um total de 20 andares aqui. Quer dizer, a gente tem aqui o primeiro andar, segundo, terceiro, quarto, até o 20º. 20 andares aqui. O térreo não conta, porque é isso que o problema falou. 20 andares acima do térreo. Tá, e a gente tem ainda 5 andares no subsolo. Então, a gente ainda tem mais 5 andares aqui no subsolo. Então, aqui, 5 andares para baixo. Então, a gente pode chamar de primeiro subsolo, segundo subsolo, terceiro subsolo, quarto subsolo, quinto subsolo, né? Vou numerar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 andares de subsolo. Certo, ele falou que ele estava inicialmente parado no terceiro andar do subsolo. Então ele estava inicialmente parado aqui, ó, no terceiro andar do subsolo. Então vamos ver os movimentos que ele faz aqui. Deixa eu anotar aqui esses movimentos para a gente não se perder, hein? Olha só, estava parado no terceiro andar. Ele executa o seguinte itinerário. Sobe 17... Sobe 17, então eu vou botar isso aqui, ó. Sobe 17. Depois ele sobe mais 4, então mais 4. Depois ele desce 5 andares, então eu vou botar aqui menos 5, para indicar que ele desceu 5. Menos 5. Depois ele desce mais 14 andares, então menos 14, porque ele desceu 14 andares. E finalmente sobe mais 2 andares. Então, mais 2 porque ele subiu 2 andares. E aí ele ficou parado onde? Olha só, se ele estava no terceiro andar do subsolo, aqui, e ele subiu 17, ele vai parar onde? Com essa primeira subida aqui. Olha só, ele vai subir 1, 2, 3. Claro, para chegar no térreo ele subiu 3. 1, 2, 3. Até aqui ele subiu 3. Ele tem que subir 17. Então tá faltando quanto ele subir? Se ele subiu 17, ele já subiu 3 até aqui, ele tem que subir mais 14. Então, quando ele subir mais 14, ele vai parar em qual andar? Olha, ele vai subir um andar, vai passar no 1, vai subir um segundo andar, vai passar no 2, no 3, no 4. Ele vai parar no andar 14. Essa primeira subida que ele deu aí, ele vai até o andar 14. Então, isso aqui vai fazer ele chegar no 14. Então, tá certo, ele estava no 3 do subsolo, ele subiu até aqui 1, 2, 3 e mais 14. Subindo mais 14, ele vai ter subido um total de 3 mais 14, quer dizer, ele subiu 17. Então, essa primeira subida aqui levou ele até o 14º andar. Depois ele vai subir mais 4, agora tá moleza, hein? Tá no 14 e sobe mais 4, ele vai parar em que andar? 14 mais 4, ele vai parar no 18. Ficou fácil, hein? A seguir, ele vai descer 5. Se ele estiver no 18 e descer 5, ele vai chegar em qual andar? 18 menos 5, ele vai chegar no 13, que é 18 menos 5. Depois ele vai descer mais 14. Calma aí. Vai descer 14. Olha só. Ele está no 13. Ele vai descer 14 andares. Estando no 13, se ele descer 13 andares, ele vai chegar aonde? Chega no térreo, né? Tá no 13º. Se ele descer 13 andares, ele vai parar no térreo. Claro, para chegar no primeiro andar, ele tem que descer 12.
do 13 até o 1, ele desceu 12, aí desce mais um, pronto, chegou no térreo. Então, descendo 13 andares, ele chega no térreo, só que ele não desceu 13 não, ele desceu 14. Então, desceu 14, vai descer mais umzinho, ele vai parar onde? Vai parar no primeiro subsolo. Então, ele vai parar no subsolo 1. Então, essa descida de 14 andares vai levar ele até aqui, ao subsolo 1. Finalmente ele vai subir mais 2 andares. Se ele estiver aqui no subsolo 1 e subir mais 2 andares, onde que ele vai parar? Ó, subiu 1, parou no térreo. Subiu mais 1, parou aqui. Onde é aqui? É o primeiro andar. Ele vai parar exatamente aqui. Ou seja, no primeiro andar. Então, primeiro andar, olha aqui. Primeiro andar, resposta correta. Letra B de Bravo. A questão número 5 é uma outra questão que fala sobre elevador. Tem uma historinha aqui. Em um grande supermercado, a carga máxima de um elevador de serviço é 300 quilos. Joaquim, que pesa 75 quilos, deve transportar 45 caixas de 30 quilos cada, do térreo ao primeiro andar, usando esse elevador. Pode-se afirmar que o número mínimo de viagens do térreo ao primeiro andar que Joaquim efetuará será... Claro que ele vai ter que fazer várias viagens, né? Porque olha aqui, são 45 caixas de 30 quilos. Isso dá quanto? 1.350 quilos, é só multiplicar isso por isso. 1.350 quilos. Acontece que o elevador só aguenta isso aqui, 300 quilos, né? Então ele vai ter que fazer várias viagens. Agora, não pode esquecer que tem essa questão aqui, ó. O Joaquim vai dentro do elevador com as caixas. Porque se não fosse o Joaquim ir dentro do elevador, isso aqui daria para fazer até de cabeça, ó. O elevador aguenta 300 quilos. Cada caixa pesa 30 quilos. Dá para 10 caixas, né? 10 caixas vai dar exatamente 300 quilos. Então, se o Joaquim pudesse carregar o elevador, apertar o botão número 1... e aí ele subia pela escada e pegaria as caixas lá em cima, você podia ir transportando 10 caixas de cada vez. Aí você ia fazer 5 viagens para levar 45 caixas, de 10 em 10, você faria 5 viagens, né? Mas pelo que dá para entender aqui, o Joaquim vai junto das caixas, tá? Então a gente tem que subtrair esses 75 quilos. Olha aqui, o elevador suporta 300 quilos. Até 300 quilos. Agora, vai o Joaquim dentro do elevador. Joaquim pesa 75. E mais umas caixinhas lá que ele vai levar. Quanto de caixinhas ele pode levar? Qual é o peso que pode ser colocado aqui no máximo em caixas? Olha aqui. Se o elevador pode levar até 300 quilos e o Joaquim já pesa 75, a diferença vai ser o peso que tem disponível aqui para carregar caixas. 300 menos 75, isso dá 225. Então você pode colocar aqui até 225 quilos de caixas. Isso corresponde a quantas caixas, hein? Se cada caixa pesa 30 quilos... Cada caixa pesa 30 quilos. Você pode botar 225, até 225 quilos de caixas. Isso dá para quantas caixas? É só você dividir, né? Divide isso por isso, você descobre quantas caixas são. Ó, 225, eu vou dividir por 30. O resultado aqui vai ser o número de caixas. Claro que vai sobrar um resto aqui, né? 22 por 30. Ah, 22 por 30 não dá. Vai ter que fazer 225. Olha só, isso aqui vai dar 7, né? Porque se fosse 22 por 3, seria 7. 7 vai ficar 7 vezes 30, dá 210. 7 vezes 30 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 d
Vamos fazer com 7, ó. 7 vezes 30 dá 210. Isso aqui vai sobrar 15 quilos de resto. Não dá para colocar 8, porque se você colocasse 8 caixas, isso ia dar 240 quilos. Vai ultrapassar o limite máximo. Então, em cada viagem, cada subida, ele pode levar 7 caixas, até 7 caixas. E é bom que leve 7 caixas, senão você vai ter que fazer mais viagens. Então, 7 caixas em cada subida. Então, daqui você vai ter 210 quilos e ainda vai ter uma folga, né, de 15 quilos. Sobra um espaço para levar meia caixa, só que não tem meia caixa, tá? Então é isso, são 7 caixas que ele vai transportar de cada vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caixinhas de cada vez. Então, em cada viagem, ele pode transportar 7 caixas. Se ele tem que levar 45 caixas, quantas viagens? Qual é a conta que eu faço? Eu vou pegar as 45 caixas, vou dividir por 7. Aí eu vou saber o número de viagens, né? Ó, 45 dividido por 7, ó, 6 vezes 7, 42. Então isso aqui vai dar 6 e resto 3. Quantas viagens são? 6 viagens ou 7? Não, com 6 viagens ainda vão restar mais 3 caixas para subir. Então, 6 viagens, mais uma para levar essas últimas 3 caixas aqui. Isso aqui é um total de 7 viagens. Então, 7 viagens, olha aqui. 7 viagens, resposta correta, letra B de Bravo. O problema número 6 é um problema de relógio, né? Um problema de horário aqui, ó. E, aliás, um problema relativamente fácil. Ele caiu na prova do Colégio da Polícia Militar do Ceará. Tá, então ele falou que nessa praça aqui, o relógio marcava 6 horas e 15 minutos. 6 e 15 é o que estava marcando lá no relógio. A partir daí, após trabalhar 22.500 segundos, estará marcando, ou seja, você tem que saber 22.500 segundos e somar com esse horário aqui. Só que não dá para somar direto, né? Você tem que passar essa medida aqui para minutos e horas. Como é que a gente faz? 22.500 segundos. Primeiro vamos passar para minutos aqui. A conta para passar para minutos é qual? Eu divido por 60. Porque um minuto tem 60 segundos. Então você tem o número de segundos, divide por 60, você vai ter um número de minutos. Ficou espremidinho aqui, né? Deixa eu fazer mais para cá. 22.500, eu vou dividir por 60. Então vamos ver. 22 não dá. 225 por 60, isso aqui vai dar 3. 3 vezes 60 dá 180. 4 não dá, porque 4 já vai dar. 4 vezes 60, 240. Vai ultrapassar aqui os 225. Então é 3 mesmo. 3 vezes 60 é 180. Subtrai isso aqui. Essa diferença vai dar 45. Agora abaixo o zero. 450 por 60. É a mesma coisa que 45 por 6. Isso dá 7. 7 vezes 60 dá 420. Então, 420, subtrai aqui, vai ficar resto 30. Agora, mais um zero, 300 dividido por 60, isso dá 5. Então, 375 minutos. 375 minutos. Só que eu preciso saber isso aqui, eu ainda não posso somar com isso. Eu tenho que saber isso aqui em horas, né? Isso aqui corresponde a quantas horas e quantos minutos. Qual é a conta que a gente faz aqui? Divido por 60, porque a gente precisa saber isso aqui em horas. Então vamos pegar 375 minutos e dividir por 60. 375 minutos, vou dividir por 60. Ó, 37 não dá, vai 375 mesmo. Isso aqui dá quanto, hein? É como se fosse 37 dividido por 6. Será que vai dar 6, hein?
6, acho que é 6, ó. 6 vezes 60 é 360. Então, subtrai isso aqui vai dar um resto 15. Então, o que é isso aqui? Quociente 6 e resto 15. Então, esses 375 minutos são a mesma coisa que 6 horas e 15 minutos. Quer dizer, esse tempo que passou aqui, 22.500 segundos, é a mesma coisa que isso, 6 horas e 15 minutos. Então, para saber quanto que o relógio vai estar marcando, você vai pegar esse horário inicial e vai somar com esse tempo aqui, que é o tempo que passou. 6 e 15 mais 6 e 15. Que moleza? 6 e 15 somando com 6 e 15. Nem teve vai um aqui. 15 mais 15 vai dar 30 minutos. E 6 mais 6, 12. 12 horas e 30 minutos. 12 horas e 30 minutos. É o horário que vai estar marcando, né? 12 horas e 30. Então, após trabalhar esses segundos, estará marcando 12 e 30. Olha aqui, 12 horas e 30 minutos. Resposta correta, letra E de eco. A questão número 7 é uma questão muito clássica que toda hora cai nos concursos. Dessa vez aqui, ela caiu na prova para o concurso de admissão ao Colégio da Polícia Militar do Paraná. Ele diz aqui que em um estacionamento há 21 veículos entre carros e motos, num total de 66 rodas. Então, olha só, os números importantes. São 21 veículos e um total de 66 rodas. Olha aqui, os veículos são carros e motos. Quer dizer, as motos têm 2 rodas e os carros têm 4 rodas, né? 4 rodas ou 5? Será que eu tenho que contar com a 5ª roda do step? Normalmente esse tipo de problema não leva em conta o step do carro, tá? Quando ele leva em conta, ele tem que falar que é para contar com o step também. Mas se ele não fala nada, você não leva em conta. Então, moto vamos considerar 2 rodas e carros vamos considerar 4 rodas. Um total de 21 veículos e um total de 66 rodas. Vamos anotar essas informações aqui. Eu tenho carros e motos. Eu tenho um total de 21 veículos e também tem um total de 66 rodas. Claro, lembrando que um carro tem 4 rodas e que uma moto tem 2 rodas. Como é que a gente resolve isso? Olha, se você sabe equações, isso aqui é moleza, mas a ideia é você resolver isso aqui sem ter o conhecimento de equações, porque qual é a dificuldade de um problema desse? É colocar esse problema aqui numa prova de 6º ano. Então, o aluno que está no 9º ano, não é grande vantagem ele saber resolver isso. Agora, o aluno que está no 6º ano, quer dizer, do 5º para o 6º, ele tem que ter um bom raciocínio para resolver isso aqui, sem ter os conhecimentos lá do 9º ano, né, de equações. Como é que a gente resolve isso? Olha só, você vai supor, você vai calcular quantas são as rodas, quantas seriam as rodas se todos os veículos fossem esses aqui. O veículo que tem menos rodas, no caso a moto. Se fossem 21 veículos, todos eles motos, então, se fossem 21 motos, quantas rodas seriam? 21 vezes 2, né? Porque uma moto tem 2 rodas. Então você teria um total de 42 rodas. 42 rodas. Acontece que você não tem 42 rodas. Você tem mais. Você tem aqui quantas rodas a mais? Essas rodas a mais são isso menos isso, que vai dar 24 rodas a mais. E de onde vem essas 24 rodas a mais? Vem dos carros, porque os carros têm mais rodas que as motos, né? Cada carro tem 2 rodas a mais do que as motos. Então, cada carro tem
4 rodas, ou seja, 2 rodas a mais que as motos. Então, essas 2 rodas a mais de cada carro estão totalizando 24. Ou seja, quantos carros você tem? Já dá para descobrir quantos carros você tem por aqui. Se são 24 rodas a mais, cada carro tem 2 rodas a mais, 24 divide por 2 rodas, que é a diferença. Então isso aqui dá 12. Isso significa que você tem 12 carros. Essas 24 rodas a mais aqui que você tem é por causa de 12 carros. Então, são 12 carros. Certo? E o número de motos é só você subtrair um total de 21 veículos, 21 menos 12, isso aqui vai dar 9. Então são 12 carros e 9 motos. Tá certo isso? Vamos conferir o número de rodas se está batendo? Olha aqui. 12 carros, cada carro com 4 rodas. Isso dá um total de 48 rodas, 12 vezes 4. E 9 motos, cada moto tem 2 rodas, então 9 vezes 2 dá 18. Quanto é 48 mais 18? 48 mais 18 vai ficar 8 mais 8, 16 vai 1, 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Tá certo, 66 rodas, tá certinho. Então, são 12 carros e 9 motos. Olha aqui. 12 carros e 9 motos. Calma aí, se você não soubesse resolver isso, sabe o que você podia fazer? Você não ia morrer de fome por causa disso. Você não ia ficar com zero da questão. Você deveria, se você não soubesse resolver desse jeito, você poderia conferir, testando as respostas. Olha só, não são 21 veículos? Então a soma tem que dar 21. Olha, 10 mais 11 dá 21. 12 mais 9 dá 21, 17 mais 4 dá 21, 11 mais 10 dá 21 e 13 mais 8 dá 21. Então todos estão dando 21. Agora o número de rodas tem que dar 66. Você faz a conta. Aqui, por exemplo, 10 carros seriam 40 rodas. E 11 motos seriam 22 rodas. Isso aqui ia dar 62 rodas. Você ia procurar qual desses aqui que está dando 66. E é esse aqui, né? Esse é o que dá 66, porque ele dá aqui 48 e mais 18, que dá 66. Tá bom? Então, a resposta correta é a letra B de Bravo. A questão número 8 também é uma questão de um colégio militar estadual, Colégio Militar 2 de Julho. Eu não lembro de cabeça aqui, tá? Se esse Colégio Militar 2 de Julho, se ele é de Brasília ou se ele é do Maranhão. De cabeça eu não lembro aqui. Então, claro, o nosso curso prepara também para os demais colégios militares, não apenas os colégios militares do Exército. E é uma questão bem fácil essa aqui, ó. Usando dicas para economizar água, João reduziu seu consumo diário de 130 litros para 68 litros. Isso que é uma economia, hein? Ele consumia 130 litros por dia e com as dicas de economia ele passou a consumir 68 litros por dia. Então gastava isso, agora ele gasta isso. Tá, pergunta, quantos litros de água João passou a consumir após as dicas? Presta atenção, quantos litros passou a consumir em uma semana? Ele não perguntou quantos litros ele economizou em uma semana. Economizou, se ele perguntasse quanto economizou, você ia fazer 130 menos 68. Isso ia dar 62 litros, mas não é isso que ele perguntou. Quantos passou a consumir? Olha só, quanto que ele passou a consumir foi isso aqui por dia. Né? Consumia isso, agora ele consome isso. E ele quer saber em uma semana. Então você vai pegar 68, que é o que ele consome agora, e vai multiplicar por 7, que é uma semana. Então isso aqui vai dar quanto? 7 vezes 8, 56. Vão 5, 6 vezes 7, 42. Mais 5, 47. 476 litros é o que ele consome agora por semana. Olha aqui, 476 litros. Resposta correta. Letra A de alfa. A
questão número 9 é sobre cubos empilhados. Tem uma figurinha aqui. O Colégio Militar gosta muito desse tipo de questão, né? De empilhamento de caixas. Só que essa questão aqui não foi do Colégio Militar, foi de uma escola técnica de São Paulo. Como sempre, eu estou colocando misturado questões, digamos, de provas do 6º ano e de provas do 9º ano. Essa aqui é do 9º ano, mas a matéria que é cobrada aqui é matéria de 6º, matéria de 6º ano, que serve para os colégios militares que vocês vão fazer. Então ele fala o seguinte: o sólido da figura, isso aqui, é formado por cubos com aresta 1 centímetro. Cubinhos, todos eles são iguais, a aresta mede 1 centímetro. 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Os quais foram sobrepostos e ou colocados lado a lado. Fez um empilhamento de cubos aí. Para se completar esse sólido formando um paralelepípedo reto-retângulo. O que é paralelepípedo reto-retângulo? É isso aqui, né? O paralelepípedo reto-retângulo, ou apenas paralelepípedo retângulo, é o formato da caixa. Tá, ele quer que esse paralelepípedo formado tenha essas dimensões, 3 por 3 por 4. Quer dizer, tem que ter 3 centímetros nesse sentido, 3 centímetros nesse sentido e 4 centímetros nesse sentido. Claro que é nesse sentido aqui, né? Porque aqui você já tem 4, ó. Então é 4 aqui, 3 aqui e 3 aqui na altura. São necessários N cubos de arestas 1 centímetro. O valor mínimo de N... Calma aí, o que é N? O que ele está querendo aqui, ó? Ele quer completar. Esse aqui não está completo ainda, ele está parcialmente formado. Ele quer formar um negócio assim, ó. 3 por 3 por 4. Como é que seria isso? 3 por 3 por 4 seria um negócio mais ou menos assim, ó. Tá mal desenhado, né? 3 por 3 por 4. Ele quer formar um negócio assim. 3 por 3 por 4. Quantos cubos a gente precisa para formar isso aqui, hein? É só você multiplicar, né? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 4 dá 36. A gente precisa de 36 cubos para formar isso aqui. E aqui a gente não tem 36 ainda, né? A gente tem menos. Quantos cubos tem aqui até agora? A gente tem 4 aqui em cima, mais 4 lá embaixo. Vou anotar isso aqui. A gente tem 4 lá em cima nessa fileira, depois 4 nessa primeira fileira aqui, que não estão aparecendo os 2 de cá, mas tem 2 escondidos ali. Depois a gente tem mais 2 aqui e mais umzinho aqui sozinho. Quantos cubos a gente tem ao todo? 4 mais 4 mais 2, isso aqui dá 11. Aqui a gente tem até agora 11 cubos. A gente tem que completar isso aqui com N cubos até formar isso, até formar 36. Então, quantos cubos a gente precisa? Qual é a conta que a gente vai fazer? Isso menos isso. Então, 36 menos 11, isso vai dar 25. A gente precisa colocar mais 25 cubos. Que tá aqui a resposta, ó, letra D. Mas agora calma aí, tem uma outra maneira de fazer. Uma outra maneira de fazer seria você contar individualmente cada fileira. Olha só, para ficar com 3 por 3 por 4, a gente teria que fazer 3 fileiras de altura, não é isso? Teria que ter 3 fileiras nesse sentido e 4 fileiras nesse sentido. Como que a gente poderia completar essa figura aqui com cubos para ficar assim? Então, uma segunda maneira de fazer. A gente teria que colocar 2 cubos aqui nessa primeira fileira, tá vendo? Então, 2 cubos. Aqui, a gente ia colocar quantos cubos? 1, 2, 3. Mais 3 cubos aqui nessa fileira. Então, isso aqui ia ficar assim. Ficou feia a figura, hein? 1, 2, 3. Até chegar aqui, ficou muito feio, meu amigo. 1, 2, 3. Ó, esses daqui da frente, tá? Ó, 1, 2, 3. Tá? Então coloquei 2 lá atrás, coloquei 3 aqui na frente, e aí a gente completou essa parte de baixo toda. 3 por 4, tá completa, tá vendo? Agora a gente tem que completar aqui em cima. Como é que a gente completaria aqui esse segundo andar? A gente colocaria 4 aqui e mais 4 aqui. Não vou desenhar não, senão vai fazer muita bagunça. Mais 4, mais 4.
E finalmente a gente iria completar o terceiro andar todo, a terceira fileira toda. Terceira camada, né? E essa terceira camada precisa de quantos? É só você olhar aqui para cima, ó. 4 vezes 3, 12. Então eu teria que colocar mais 12 aqui em cima. Então, somando tudo isso, isso aqui vai dar 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 3 mais 2 vai dar 25. Então você pode calcular desse jeito aqui também. Só que aqui você tem que ter uma visualização boa, né? Esse jeito que eu fiz aqui é mais fácil. Ou seja, quantos você tinha na figura original, que eram 11, e quantos que tinham que ficar na figura final, depois de tudo completo, 36. Essa diferença, 25. Desse jeito é mais fácil, né? Tanto faz, você pode fazer desse jeito ou desse jeito. Então, a resposta correta é a letra D de delta. O problema número 10 também é um problema desafiador, principalmente para alunos de 5º para o 6º ano, porque ele é mais comum em séries mais avançadas. Por exemplo, no colégio naval costuma cair esse tipo de questão aqui, né? Você tem, por exemplo, um certo número de galinhas, aí você tem ração para alimentar essas galinhas durante tantos dias, e aí de repente você compra mais galinhas. Aí a ração vai durar menos. Quantos dias vai durar? Então é uma história parecida. Agora o conceito matemático que você usa para resolver isso aqui é um conceito muito simples e muito básico. Isso aqui você só usa multiplicação e divisão, só isso. Então olha o que ele fala aqui. Um barco com 5 pessoas à deriva no mar. São náufragos, é? Um barco com 5 pessoas à deriva no mar tem suprimento de água suficiente para 24 dias. Após 3 dias, o barco recolhe mais 2 náufragos. Se o consumo de água por pessoa se mantiver o mesmo, quantos dias a mais durará a reserva? Calma aí. Quantos dias a mais? Tá errado isso aqui, hein? Não vai durar quantos dias a mais coisa nenhuma. Vai durar quantos dias a menos. Tem mais gente agora bebendo água, vai durar menos essa água. Quantos dias menos? É isso que ele quer dizer? Não, eu escrevi isso aqui errado, não é nada de menos, é mais mesmo. Olha só, ele não perguntou quantos dias a mais. Ele perguntou quantos dias mais. Quer dizer, vai durar mais quantos dias? É isso que ele quer dizer. É mais mesmo, tá? Se fosse a mais, aí estaria errado. Teria que ser a menos. Mas ele está perguntando quantos dias mais. Então isso aqui está certinho, é assim mesmo. Tá, então olha só. O barco tem 5 pessoas e tem água suficiente para 24 dias. Era assim no início. 5 pessoas... suficiente para 24 dias. Olha só, então vamos considerar o seguinte, quanto é a água? Qual é a quantidade? Quantos litros de água? Eu não tenho isso aqui em litros, tá? Eu tenho em, digamos assim, em porções de água. É como se cada pessoa consumisse uma porção por dia. Uma porção pode ser 1 litro, por exemplo, eu não sei. Então, eu tenho 5 pessoas e elas têm água suficiente para 24 dias. Vamos então dizer o seguinte, você tem um total de 120 porções, que é 5 vezes 24. 5 vezes 24 são 120 porções. Ou 120 cotas de água. Tá, vamos ficar com porções. Após 3 dias, o barco recolhe mais 2 náufragos. Calma aí. 3 dias. Durante esses 3 dias, essas 5 pessoas beberam água. Beberam quantas porções ao todo? 5 pessoas vezes 3 dias. Foram consumidas aqui ao todo 5 vezes 3. Quer dizer, você vai ter menos 15 porções agora. Que é a água que essas 5 pessoas beberam nesses 3 dias. Então você agora não tem mais as 120 porções, você tem menos, porque isso aqui já foi consumido. Quantas porções a gente tem agora?
105 porções. Tá, então depois de 3 dias, eles já tinham bebido essa quantidade aqui de porções, eles ainda tinham essa quantidade de água no barco. Aí, eles recolheram mais 2 náufragos. Então agora, não são mais 5 pessoas no barco, são 5 mais 2, são 7 pessoas. Então o que, que a gente tem agora? Temos 7 pessoas. E a quantidade de água que tem é essa aqui, 105 porções. Ele quer saber, essa água que tem aqui vai durar quantos dias a mais? Além desse período aqui, além desses primeiros 3 dias, vai dar para mais quantos dias, hein? Qual é a conta que a gente faz? Pega a água total que você tem e divide pelo número de pessoas. Aí você vai ter o número de dias. Então, 105 dividido por 7, quanto é que dá isso? 10 por 7 dá 1, resto 3... Abaixo 5, 35 dividido por 7 dá 5 e resto 0. Então, isso aqui vai dar para mais 15 dias. 15 dias. Ou seja, essa água que você tem aí é suficiente para mais 15 dias. Então, 15 dias, olha aqui, ó. Resposta correta, letra C de Charlie. As questões da turma dos cobras funcionam assim. Você tem um enunciado. Depois do enunciado, você tenta resolver. Você tem um gabarito. Quer dizer, as letrinhas que correspondem às respostas certas. E você tem as resoluções em PDF. Todas elas. E é aqui, olhando essas resoluções em PDF, que você vai desenvolver isso aqui, ó, a habilidade da leitura matemática. Elas estão resolvidas por escrito em PDF. Aliás, as resoluções desse lote de 10 questões estão disponíveis aqui. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar e você conhecer como é que é. Agora, é claro que além das resoluções em PDF, eu vou resolver algumas questões à medida que os alunos solicitarem. Ah, essa aqui eu não entendi a resolução. Mas não é para fazer isso em todas, só as mais difíceis. Então, algumas vão ter também as resoluções em vídeo. Aqui nesse vídeo eu fiz a resolução de todas as 10 questões desse teste, tá? Para você ver o estilo. Mas a princípio todas elas vão estar em PDF e algumas especiais que eu vou selecionar ou que vocês pedirem, solicitarem a resolução, eu vou fazer também a resolução em vídeo. Então isso aqui vai te dar esses benefícios. Você vai desenvolver a habilidade da leitura matemática e vai aprender a lidar com questões diferentes daquelas que costumam cair todo ano, né? E também você vai saber lidar com mais facilidade com esse problema aqui. As questões difíceis, elas não vão te assustar na hora da prova. Tá, então a seguir você veja aí essas 10 questões que eu coloquei no primeiro lote. É o primeiro teste do primeiro capítulo do nosso curso preparatório. Turma dos Cobras, eu chamei de C01A. Então, leia as questões, tente resolver e depois veja as resoluções por escrito e veja as resoluções que eu fiz também em vídeo. Bons estudos para vocês!